compor essa mesa, o Moacir convidou o André Freire, que é jornalista, Paulo Barja, que é músico, físico e cordelista. Convidou também o poeta Moraes, que é ambientalista, professor, poeta, e o Fernando Scarpel, que é um escritor e um crítico literário de grande relevância para a nossa região. Moacir Pinto é sociólogo, é professor, escritor e um tanto mais de adjetivos que agora eu vou deixar por conta dele, para vocês ficarem mais próximo desse mestre. Boa conversa, boa mesa. Vamos retecer esse amanhã, agradecendo em especial à Fundação Cultural e à APA e a vocês que estão presentes. Boa conversa. Obrigado, Zenilton. Bom, gente, eu tenho uma história muito parecida com a de muita gente desse nosso estado de São Paulo. Como todos nós sabemos, de uns 60 anos para cá, nós passamos de um estado onde, no Brasil, de um modo geral, né, a população era eminentemente rural, né, 80%, 90% da população morava na roça, e hoje é o oposto, né, hoje nós temos 10%, 15% morando na roça, talvez em São Paulo não chegue nem a isso, e a maioria morando nas cidades. E a gente, eu faço parte dessa geração, tem um bocado de peculiaridades, né, por exemplo. Não estudou, ou quando estudou depois de adulto, como eu, que fiz supletivo do ginásio e do colégio, né? Fiz Senai, fiz supletivo do ginásio e do colégio. Teve muita dificuldade para viver na polis, né? Para ser cidadão, porque a gente não foi talhado para isso, né? Não foi talhado para isso. A gente teve muita dificuldade para sobreviver, né? Para se profissionalizar, para ganhar a vida, né? Então, alguém como eu, por exemplo, no meu caso não é incomum, né? Trabalhei num monte de coisas na vida, né? Para vocês terem uma ideia, hoje eu sou sociólogo, não sei o quê, vesti macacão 9 anos na Volkswagen, entre 1963 e o final de 71, né? Então, a gente começou a trabalhar muito cedo, então tem uma história muito comprida de trabalho, etc., né? E tem uma parcela mais metida desse pessoal, que é minoria, infelizmente, mas uma minoria importantíssima para a história do Brasil, que, além de tudo, ainda chamou para si um pouco a responsabilidade de transformar esse Brasil, né? Que fez militância política, social, sindical, militância de igreja progressista, igreja sobre a influência da teologia da libertação, quando ela foi mais importante aqui e tal. Então, quando eu me aposentei, eu já tinha escrito muita coisa na minha vida, né? Muitas coisas em nome de movimento sindical, movimento disso, movimento daquilo, de partido, como professor, escrito muita coisa, mas sempre assim em nome do movimento, não em meu nome pessoal e não sob a minha responsabilidade, sempre com aquela responsabilidade social de que quando você escreve alguma coisa em nome de um sindicato, por exemplo, você não pode colocar o que você pensa, tem que colocar o que, né? Então, quando eu me aposentei, eu vinha cultivando uma ideia de quando eu me aposentar, escrever alguma coisa que contasse a minha história, assim, não é minha história, contasse a história do Brasil a partir do meu olhar. Aí eu escrevi um livro chamado Conto de Vista, Histórias no Brasil que elegeu Lula. Então, é um livro que tem vários contos, né, que eu chamo de contos, contando minha relação, minhas dificuldades, desde como é que era a vida de moleque, de criança, na roça, com os pais, meu relacionamento com as mulheres, meu olhar para o movimento assim, social, meu relacionamento com a igreja, etc., etc., né? E como eu enxergava a imprensa, etc. Então, nada especial em relação ao que eu, particularmente, por que essa pessoa desconhecida poderia, de influência, falar, olha, puxa, esse cara tem um pensamento. É porque eu queria deixar registrada o que muita gente igual a mim. Então, se daqui 300 anos alguém quiser estudar a população que viveu do jeito que a gente viveu, aqui tem um registro mais ou menos com base na minha experiência, no meu olhar, e é claro que tem as particularidades da minha vida, né, tal.
esse foi o conto de vista. Então, ele é uma resenha histórica, tal, né? Contado de vista. Eu não fiz pesquisa, nada, não fiz questão de não ir a livros, tal, contado de vista mesmo, né? Quando esse livro saiu, o que me ocorreu? O que eu percebi do impacto do pequeno impacto que ele teve na população, nos leitores, é que as pessoas, no meu olhar, as pessoas não tinham tanto a ideia de ver, olha, como é que essa geração foi? Era mais assim, como é que o Moacir foi? Né? Então eu achei que ficou uma lacuna. Aí essa lacuna eu tentei preencher em forma ficcional, escrevendo um livro de ficção, com personagens, né, inventados, né, mas baseada na realidade. Eu fiz uma ficção, não mais do Moacir, mas de uma turminha, de uma comunidade de bairro. No caso, eu ambientei no ABC, porque lá no ABC juntava os componentes sindical, componente de Igreja de Teologia da Libertação, que, por exemplo, São José não tem. Se fosse Volta Redonda, por exemplo, já teria, né? Então, eu peguei esses componentes e juntei. Sim, eu tinha tido uma experiência nas várias áreas, sindical, político-partidária, como educador popular, inclusive, como trabalho de bairro, comunidade de bairro, né? Então, aproveitando toda essa experiência, e inclusive a experiência de que Santo André teve 3 governos quase que sucessivos do Partido dos Trabalhadores num período curto, e muito sob a influência desse tipo de população. Então eu escrevi esse romance meio que complementar a resenha histórica que eu tinha escrito no Conto de Vista. E aí, o que nós... Está na praça, saiu ano passado, tendo um retorno. Aí nos ocorreu, aqui em São José dos Campos, aqui em São José dos Campos, o ato de escrever não é solitário, não, né? Vocês viram ontem Moraes citando a Zenilda citando o Reginaldo, então nós somos muito enturmados, né? Para a alegria da gente, né? Nós somos muito enturmados. O Scarpel, Fernando, faz resenha dos nossos livros, publica, a gente discute, e nós vínhamos pensando em fazer um sarau, né? Nós temos um sarau literário todo mês, organizado pela Companhia Cultural Bola de Meia, que é uma companhia que é uma estratégica para nós, lá, né, por esse ponto de vista de agitação cultural, né? E nós tínhamos pensado em fazer um sarau, criar um novo sarau, que era pegar, assim, uma vez por mês, pegamos a obra de alguém, junta 4 ou 5 leitores, pessoas que já leram o livro, se senta na mesa e espinafra, né? Eu estou falando espinafra porque tem gente que me mal intencionada. E vocês... Ontem vocês já viram o caráter de certas pessoas que estão aqui na mesa, né? Então, falando em caráter de certas pessoas que estão na mesa, mestre, eu vou fazer o meu papel aqui e lembrá-lo que a gente tem um tempo muito curto para cada um. Minha diretora já está me olhando lá da ponta e eu preciso continuar nesse festival nos próximos. Então, a gente vai pedir, por favor, né, porque os meninos estão ali ansiosos para espinafrar então, o seu que nós combinamos? Amanhã. Eu já estou descumprindo, né? Que nós combinamos que eu só faria essa abertura e passaria a bola para eles, começando pelo Fernando Scarpel, que é o nosso crítico literário mais juramentado, então que pegou a coisa mais por inteiro, e ele vai fazer uma crítica, né? Uma apresentação da obra e crítica ao mesmo tempo, e depois os outros vão ficar... Aí a ordem, inclusive, é quem quiser falar primeiro, fala, e colocar vocês na jogada. Tem gente aqui que já leu, né? Tem gente que já leu, então, pegando o microfone, inclusive, para poder fazer o registro, eu peço isso, né? Então, eu vou passar para o Fernando. Obrigada. Fernando Scarpel, com a palavra. Bom dia a todos. Bom, eu vou tentar ser um pouco mais sucinto. Por favor. Eu acho que até que o Moacir estava falando muito para a gente não bater muito nele. Mas eu vou contar o seguinte, para quem não leu o livro ainda, ou para quem já leu, talvez, para perceber algumas coisas. O livro conta a história básica de 4 casais ao longo de 27 anos, de 75 a 2002. Então, os casais são João Paulo e Clarice. Bom, só lembrando que cada um desses casais tem uma representação
social, né? Uma representação dentro daquela comunidade, da comunidade de Santo André, como ele contou, né? João Paulo e Clarice, que representam aí a classe artística. Fernando e Ana Maria. Fernando começa como não filiado ao sindicato, mas se filia ao sindicato e parte para ser um sindicalista e vai crescendo no sindicato. Ana Maria, que é a esposa dele, começa como dona de casa, ativista na Igreja Católica, e aí ela vai partindo para outras funções. Adalberto e Maria de Fátima. Adalberto, operário típico, né, um operário bem típico. Maria de Fátima, que é uma microempresária, se transforma numa microempresária. E vem mais duas pessoas que não formam um casal, mas que é a Filomena, o Moacir chamou de Filó ao longo do livro, e o Romualdo. Romualdo era o estudante que era o filho de operários, que vai estudar e se torna diretor de empresa importante, classe média em ascensão, vamos chamar assim. Então, esses personagens, ao longo do livro, eles vão sofrendo uma evolução, né? A Filomena também, a Filó, era uma operária. E vou começar vou contar um pouco de cada um deles e um pouco do livro, do que eu compreendi. Bom, antes de tudo, quando eu li a primeira vez esse livro eu já li acho que 3 ou 4 vezes. Quando eu li a primeira vez, eu estranhei bastante, porque ele não tem aquele formato padrão dos livros, né? Qual que é o formato padrão? Tem um herói, tem um ambiente, tem um fato, alguma coisa que precisa ser resolvida, o herói vai lá e resolve a maneira dele, e resolveu e acabou, ele foi o herói, ele fez tudo. Não é bem assim que funciona no livro. No livro a comunidade vai se desenvolvendo, se a gente pegar e ler o livro, quase não tem ação de verdade. É contado o que aconteceu, mas não tem aquela ação, não vai para o sindicalista, para a porta do sindicato, e não conta como aconteceu aquilo. Diz que teve um fato, teve alguma coisa assim. E é muito diálogo, né? Na primeira leitura eu fiquei até assim, nossa, mas quanto diálogo, quando lá parecia uma peça de teatro, né? Mas o diálogo é interessante porque ele tem a sua função no livro, de explicar, de ver como que as pessoas fazem, como que as pessoas pensam e sentem, e vão resolvendo suas situações. Bom, começando então, tem o casal, só para citar, né, tem o casal, assim, cada personagem vai tendo sua evolução ao longo do livro. João Paulo e Clarice são os artistas, e a gente vê que a situação que ele coloca em 75 é muito semelhante à de hoje, na questão da valorização do artista, do como funciona, como o artista ideal vê a arte, ele quer trabalhar naquela arte. Mas o casal vai sofrendo uma mudança. O João Paulo vai se mantendo no seu ideal de fazer a arte pela arte e tal, e a Clarice também começa nisso, e no final do livro ela começa a ficar um pouco mais pragmática. Ela quer fazer a arte, mas ela também quer ter um certo conforto, quer ganhar um certo dinheiro, quer alguma coisa assim. Vem o casal Adalberto e Maria de Fátima, onde Adalberto é um operário típico, começa como operário, termina, se aposenta. O objetivo dele na vida era se aposentar, ele se aposenta, e é isso. Ele não se envolve tanto nas lutas políticas, nas lutas de classe, não se envolve nessa questão política com muita veemência, né? Maria de Fátima é uma microempresária, começa como dona de casa, ativista também na Igreja Católica, e daí começa a se transforma numa microempresária e tem esse pensamento empresarial. A gente pode dizer que é ela representa essa questão do empresário, da evolução, da vontade de crescer como empresário. Vem Fernando e Ana Maria. Ana Maria começa como também operária, dona de casa, daí ela acaba se envolvendo mais com política, e ela termina como vereadora e com outras aspirações políticas. Então, ela tem uma evolução bem grande. Fernando, sindicalista, né, que não era do sindicato, passa a ser sindicalista, e como sindicalista, não conta exatamente como é a vida dele, mas a interpretação que eu fiz é o seguinte: como ele é o que sofre mais reveses aqui no livro. Ele separa da primeira mulher, depois arruma uma segunda, separa da segunda, aí o filho dele, um dos filhos se envolve com droga, no final um dos filhos morre no acidente de carro. Então, mais ou menos assim, acho que o Moacir, não sei se ele estava pensando nisso, mas ele quis mostrar a dificuldade que talvez fosse isso.
E vem Romualdo e Filomena, que vou falar primeiro do Romualdo e por último da Filomena. Romualdo, que é começa como filho de operários, estuda, se transforma em diretor de empresas importantes, depois ele, em determinado momento da vida, ele volta o olhar para a comunidade dele, para a antiga comunidade dele, e começa a trabalhar com essa comunidade, com ONGs, né? E lá no final, ele acaba também participando da política, né? Acho que ele tenta ser deputado também, e participa da política, e no final, quando o Lula é eleito, ele também vai para Brasília. E vem a Filó, que para mim é a personagem mais emblemática desse livro, porque ela é uma mulher independente, sempre fez as coisas do jeito que ela quis fazer, né? Mas sempre é a personagem que tem mais reflexões no livro. Ao longo do livro, ela que mais reflete sobre a própria vida, que mais toma decisões para mudar a própria vida e que mais vai explicando ou entendendo, tentando entender a sua situação e a situação vivida do país naquele momento. Então, é uma personagem bastante emblemática aqui. E aí, em volta desse tem vários outros personagens, né? Então, acho que uma coisa importante que o Moacir colocou é como evoluiu cada uma dessas personagens, como cada personagem representa um segmento social daquela comunidade ou social. E eu achei algumas coisas interessantes que eu vou colocar para discussão aqui. Já estou encerrando aqui para colocar para discussão, que daí a gente começa isso aqui. Primeira coisa que eu achei interessante, sim, solidariedade. Ele coloca no começo do livro, a solidariedade era exercida pelas próprias pessoas do bairro, umas ajudavam as outras, e lá com o tempo, com a evolução dos acontecimentos, lá no final a solidariedade vem de ONGs. Aí uma questão que a gente ficou colocando a solidariedade mudou para uma solidariedade espontânea, para uma solidariedade profissional através das ONGs? Será que isso aconteceu no nosso país? E junto com essa solidariedade, o sentimento de comunidade com o sentimento de individualismo. E hoje a gente vive um individualismo mais exagerado. Então, também é uma outra questão que a gente vai colocar aqui. E também a questão da Igreja Católica, que ele coloca em um determinado momento, que ela dá uma guinada, e em vez de continuar naquela linha de luta de classe, ela muda para uma coisa muito mais, ou muito menos da luta de classe, mais de apego à religião em si. Então, é outra questão que a gente vai colocar, e só uma observação que eu fiz ontem para ele, que ele nem tinha prestado atenção, que o livro começa com a noiva, com uma noiva que vai se casar, né? E a noiva tem sempre aquele simbolismo da esperança, da vida perfeita que virá, né? Do futuro, daquela vontade de construir uma família, construir, no caso, um país, né? Ao longo do tempo, as coisas vão acontecendo, há casamentos que se desfazem, outros que continuam. E lá no final do livro, na última cena do livro, ele também coloca como se fosse um casamento. Finalmente, os dois personagens aqui, Filó e Romualdo, vão juntos para Brasília, né? Então, ele não escreveu que eles se casaram, mas é como se fosse, novamente, em 2002, retornando aquela esperança, aquela vontade de construir de novo um país, no caso, né? Construir uma vida, um país, e aquela esperança, aquela coisa de um futuro novo. Se aconteceu ou não da forma como eles imaginavam em 2002, nós que vamos avaliar. É isso, eu quis fazer esse resumo rápido e passar para os nossos colegas para a gente começar o debate. Obrigada, Fernando. Paulo Barja que vai começar. Esse noivado, de certa forma, é o noivado do Brasil, né? Eu não sei se foi intencional isso, mas houve esse noivado, né? O país viveu isso, de 2002 para 2003, né? Então, para mim, faz sentido isso. Uma coisa que é importante a gente colocar é a generosidade do Moacir enquanto pessoa, uma pessoa generosa mesmo, amigo e tal. E isso, eu acho que isso aparece no livro o tempo todo. Isso é um depoimento pessoal, estou fazendo aqui, né? Totalmente informal. Isso aparece no livro o tempo todo. Então, assim, os personagens, lendo esse livro, são personagens esquemáticos.
tem o artista, o sindicalista, enfim. Ele quis, isso é uma proposta, acho que, do Moacir, né? Representar essa comunidade. Então, ela está bem esquemática. Uma coisa que me incomoda um pouco no livro já conversamos isso, né? Que às vezes parece muito ideal demais, assim. Então, eu falo, pô, mas esses caras não dão uma mijada fora do pinico, tal, sabe? Não dá uma saidinha, tal. E aí já tivemos essa conversa, né? Então, eu senti falta eu achei que foi muito polido. Mas é polido pela generosidade. Acho que atribuo isso a duas coisas. Uma, generosidade do Moacir, e a outra é que a gente conversando, o Moacir sempre defende a ideia da literatura, enfim, da palavra como recurso, como arma, como recurso didático, enfim, a palavra como instrumento, vamos colocar assim, não é? Eu acho que nesse livro, nesse ponto é admirável. Eu acho que o Moacir realmente ele se prontificou a fazer e fez um livro que é um livro que tem esse caráter, né? De dar exemplos, é mais do que contar uma história, na verdade, né? Na verdade, quando a gente pensando assim, essa comunidade que está retratada no livro, eu acho que de certa forma ele está contando a história do PT, de certa forma, a gente pode falar isso, assim, das diferentes vertentes, diferentes correntes. É uma leitura, tem muitas leituras possíveis, né? Mas uma é essa. Então, as diferentes vertentes. E uma coisa que eu não falei para o Moacir, mas que foi me ocorrendo, fui pensando sobre isso, é uma jornada rumo ao pragmatismo, se você for ver. Os personagens todos, em uma maneira, numa certa medida, mais uns, outros menos, mas são idealistas, são pessoas sonhadoras, fantásticas, né? Você fica com vontade, eu quero conhecer esse pessoal, quero ser amigo deles, tal. E o livro vai caminhando em direção a um pragmatismo. Eu acho que eu não estou fazendo julgamento, quer dizer, isso é um fato. Eu acho que de certa forma está representando o que acontece, o que a gente vê no Brasil hoje, um caminhar do sonho ao pragmatismo. Pode ser bom, pode ser ruim, não sei, né? Mas isso transparece no livro. E para mim, mais claro, quando a gente fala da Filó, que é uma personagem cativante, que é, de certa forma, revolucionária no sentido pessoal também da coisa. A minha vida sou eu que mando, tal. E que, no fim, acaba se encaminhando para uma solução um pouco mais convencional, ou seja, no fim das contas, com toda a revolução, um véu de noiva cai bem, sabe? E aí tem... Sabe o que é? Todo mundo fala, mas no fundo quer casar, né? Então, é uma jornada pessoal e de um grupo em direção a uma vida pé no chão, um pragmatismo, enfim. Isso aparece no livro para mim. Bom, vou passar para o pessoal, porque eu acho que é legal a gente batendo bola mesmo, né? E aí, se quiser completar, a gente vai conversando. Posso? André Freire, Poeta Moraes. Olha, André. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia, mesa. Obrigado, Moacir, pela deferência. Acho que não mereço estar aqui. Não é sério. Denilda anunciou que eu era jornalista. Não, acho que eu não estou aqui pensando em ser jornalista, estou pensando que eu sou diretor do Sindicato de Jornalistas. Eu acho que encaixa mais nessa questão que o livro levanta, né? O livro é a história do novo sindicalismo que se faz no Brasil, né? E é a história de um partido que nasce desse novo sindicalismo, né? Eu já comentei esse livro uma vez junto com o Moacir, acho que foi aqui mesmo, num evento deste, né? E eu dizia que a minha participação política, desde 1968, quando eu era estudante secundarista, né? Eu participava sempre eu tinha participação numa política tanto estudantil como partidária ou sindical, de uma política de quadros, né? E é esse aspecto que eu quero dar uma salientada aqui, levantar essa bola para a mesa, vamos ver se cola, né, essa contribuição, e que o livro, ele vamos estabelecer que ele é a questão do mundo do trabalho, né? Do mundo do trabalho e do mundo político que surge do mundo do trabalho, né? E é essa acho que a grande virtude desse livro, né? É esse olhar que tem a partir das pessoas que são comuns. E daí o Fernando fala que o livro não tem heróis, e não tem, né? Herói é todo mundo. Não tem um herói, né? E na verdade ninguém é herói, né? Eles vivem, né? Vivem de uma maneira às vezes até muito prosaica, né? Começa com uma conversa de meninas esperançosas no casamento, né? E daí começa a ser construída toda uma trajetória de pessoas que se politizam no mundo do trabalho,
né? E isso é o sindicalismo que surge no ABC em 1977, 1978. Não tem as premissas do Partido Comunista, do Comintern, que era a política internacional do trabalho a partir da União Soviética, não tem nada disso, né? Isso vai sendo atropelado por esse sindicalismo que surge naquilo que foi chamado a República de São Bernardo, né? E não é Santo André, é São Bernardo, né? No caso, era a República de São Bernardo, né? Eu acho que esse foco é interessante. Eu acho que o Moacir reedita, né? Eles não usam black tie, né? Que também é uma história de trabalhadores e de greve, mas a partir de... O Guarnieri escreve em 1958, e escrevendo em 1958 ele parte do sindicalismo que era do Partidão, do Partido Comunista Brasileiro, né? Então, é um sindicalismo... A gente percebe na peça, né, que existe uma estrutura vertical. No livro do Moacir, essa estrutura se horizontaliza, né? São as pessoas que começam a fazer as coisas. Não é um líder, né? Não é Otávio, que é o líder sindical do Guarnieri, né? É o Romualdo, é o Fernando, principalmente, é a Fatinha, é uma que briga, é uma briguenta porque briga no salão paroquial, por bem da comunidade, mas é um conjunto de pessoas que estão tentando fazer alguma coisa, não em nome de alguma coisa anterior. Ninguém cita o que fazer do Lênin, ninguém cita a mais-valia, ninguém fala disso. Isso não existe no livro. Existe um dia a dia de pessoas comuns que vão construindo alguma coisa e fazendo a vida e tentando dar um sentido político para a vida a partir, no caso do ABC, foi isso, no Partido dos Trabalhadores surge do sindicalismo, né? Então, isso fica bom no livro. Eu acho que é muito interessante isso aí, né? E é um livro também que eu acho que a gente devia pegar e começar a discutir depois dele, né? Porque ele faz esse encaminhamento, eu quero pegar esse gancho agora, que é a questão da Filó. Filó é realmente, o Fernando tem razão, o Barra tem razão, é a pessoa mais interessante dessa história toda. Ela é liberada, ela que perde a virgindade, ela passa o livro inteiro com esse problema da virgindade. Esse problema, esse ado passa assim como um vilão no meio da história, e então é exatamente aquela transformação que havia na sociedade na década de 60, 70, e que pega também, né, as pessoas dos setores sociais mais simples, os setores subalternos da sociedade, também passam por essa transformação. Mas só que essa transformação se passa permeada pelo mundo do trabalho, tudo dentro do mundo do trabalho e com vistas depois à política, né? Eu vou parar, porque senão daí não dá. Mas essa história do caminho do sonho para o pragmatismo também eu acho interessante, né? Eu acho que para o bem e para o mal, né? E no meu ponto de vista, no meu conto de vista aqui, vamos assim, mais para o mal, né? Eu acho que nós estamos perdendo o sonho e o pragmatismo. A Filó, quando se encontra com o Romualdo na Praça de Santo André e o Lula ganhou a eleição, né? Só falta um avião partindo de Guarulhos e aquela música de orquestra, né? Não sei se o Moacir concorda com isso, né? Que é realmente uma esperança, é um renovar, como disse o Fernando, mas é também, eu acho que é exatamente isso, né? Uma mudança de direcionamento que houve nos primórdios, né? Nos primórdios da luta sindical, e essa luta que deu origem ao Partido dos Trabalhadores, que é hoje o Partido Popular, o partido de esquerda, o partido o partido da maioria do povo brasileiro, né? Eu queria parar por aqui, né? Obrigada, André. Poeta Moraes complementa, fala. Muito Bom dia rica. a todos. Bom, foi citado aqui o personagem mais emblemático, que é Filó, mas antes de fazer essa pergunta para o Moacir, porque ele me excitou muito com esse personagem, né? Quase que atingiu orgasmos múltiplos, né? Com o personagem da Filó. Não é fácil, mas a gente fazendo um esforço chega lá, não é verdade? Sim, é justo. O Moacir, ele delimita a história dele entre os anos de 1975 e 2002, né? Então, a partir dos anos 70, começa a ocorrer sinais de enfraquecimento da, até então, União Soviética, e também do lado capitalista, né? Ou seja, os dois lados começam a baquear. E, a partir daí, a gente vai constatar que elementos do neoliberalismo, né, já
no início dos anos 80, começa a dar os seus primeiros sinais, né? E, por outro lado, a União Soviética entrando numa vertigem, né, bastante acentuada. E aqui no Brasil, particularmente, eu vivenciei isso muito intensivamente. Final dos anos 70, eu ingresso no movimento estudantil, e início dos anos 80, trabalhando também como funcionário na Embraer, né? Eu também vivencio intensamente a reconstrução do movimento sindical em São José dos Campos. E, nesse momento, no final dos anos 70, início dos anos 80, havia uma grande aura de esperança na democracia, né? Eu observava naquele momento que a gente concebia a democracia quase que como um Messias que retornava ao Brasil para nos salvar do obscurantismo da ditadura militar, né? E de todos os males que ela provocou para a sociedade brasileira. Bom, e daí, eu gostaria de ressaltar que o ano de 1975 foi um ano bastante emblemático, né? Porque o Vladimir Herzog, em 75, foi encontrando naquelas condições lá no DOI-CODE, que agora está havendo toda uma revisão de tudo isso, né? E 2002, a ascensão do Lula à presidência da República. Então, esse intervalo de tempo na história do Brasil é muito instigante, é muito interessante, né? Porque foi justamente um momento que eu, particularmente, vivenciei muito intensamente, tanto no movimento estudantil, como também no movimento sindical, né? E, como eu disse, havia em segmentos da sociedade brasileira uma grande esperança na democracia, né? E depois, fazendo a leitura aqui do livro do Moacir, me parece que essa aura de esperança na democracia não se consolidou totalmente, né? Hoje nós vivemos numa democracia, às vezes eu creio que nós vivemos num democratismo, e às vezes eu creio que nós vivemos numa democratura, né? Então, uma democracia híbrida, uma democracia que em alguns momentos engana muito, não é isso? E não acontece apenas no Brasil, mas em toda a América Latina, diga-se de passagem. Mas, enfim, a minha pergunta para o Moacir, não quero me estender muito, é sobre o personagem Filó. A Filó, eu gostaria de perguntar isso para o Moacir. Moacir, a Filó é o seu alter ego? Você realmente teve relações lascivas e libidinosas com alguma companheira Antes de pôr o véu de noiva? Antes de pôr o véu de noiva, ou quiçá, não é? Depois também, nunca se sabe, não é? Certo? Não, enfim, né? Né? Você tem o direito de permanecer calado. Porque a Filó é um personagem libertador, libertário e libertino em alguns momentos, né? Então, eu gostaria, masculina adorou. eu gostaria de perguntar isso para o Moacir. Quem é a Filó para você? A Filó é o seu alter ego? A Filó realmente é uma idealização, não é, de um Brasil libertador, libertário, e até por que não dizer libertino, porque na libertinagem também há, não é verdade, uma convulsão revolucionária, por que não dizer, não é? Então, essa pergunta que eu gostaria de dizer a você, ou seja, quem é verdadeiramente a Filó? Revele-nos nessa manhã quem é a Filó, porque esse enigma me deixou profundamente incomodado. E se você hoje não sair daqui me explicando quem é a Filó, nós vamos aqui rolar nessa mesa, vamos baixar o cacete aqui nessa mesa, tá certo? E eu convoco os meus companheiros aqui para também rolar conosco aqui, né? Eu e o autor, né? Fernando, todos aqui. O Fernando já aderiu, então, certo? Então vou passar a palavra para o Moacir, porque ele hoje não sai daqui se esclarecer quem é essa libertária, libertadora, libertina Filó. Professor, não se intimide, a gente está desejoso de saber essa resposta. Você tem 10 minutos aí para estar... Vocês são muito amigos, eu sei. Então, Zenildo, eu queria até dialogar com vocês como é que a sequência, porque, de repente, por exemplo, o Fernando estava querendo emendar aqui a pergunta. Acredito que vai dar. Se você... E as pessoas, tem gente que certamente quer falar.
Tem muitas carinhas aqui que leram o livro. Então, eu acredito que dá. Se você colaborar, dá tempo. Nós temos ainda alguns minutos sobrantes aqui. Vamos lá, responde a pergunta. Eu vou responder de um jeito simples. Gente, olha, Quem é a Filó? virem escritoras. É a coisa mais maravilhosa, porque você, depois, quando as pessoas leem o seu livro, você aparece tão inteligente, tão cheio de criação, coisa que você nem imaginou que você colocou no livro, aí vira isso, e passa a ser, né? Porque o meu sonho como... Eu sou muito mais educador do que escritor, né? Eu não sou literato, né? O meu sonho é... Por exemplo, a educação não se realiza sem... Eu ensinei e você não aprendeu, então eu não ensinei, né? Então, o livro é a mesma coisa. O Léo um dia fez uma lista, né, Del? Eu conversando com o Cascão, e o Léo fez assim, 7 passos, né? O último passo, sublime para o escritor, é quando o leitor não só comprou o livro, leu, e mais que isso, vem debater com você. Isso é uma maravilha, isso, né? E isso vira um produto social, né? Então, nesse sentido, não sei se eu já respondi a pergunta da Filó. Ainda não. Ainda não. Estamos de olho nessa enrolação aí. Não. Então, porque eu não sou tão imaginativo assim, eu sou muito cartesiano. E, na verdade, eu fiz um painel, como disse o Fernando, eu fiz um painel mostrando como que fosse tipos ideais de pessoas. Quantas pessoas, tipos existiram? Eu peguei os mais significativos, como o Fernando resumiu muito bem, e tinha uma pessoa, a Filó entrou representando esse segmento das pessoas, homens e mulheres, que eram mais transgressores, sabe? Eles eram o componente, como é que fala? O componente da criação coletiva, do avanço coletivo, etc., é o mais pesa. E a pedagogia da participação, quer dizer, você aprender participando, tem assim uma professora disso aqui, Albertina, né? Aprender participando, aprender convivendo com os iguais, com os diferentes, etc. É o mote do livro, né, Fernando? O Fernando falou muito bem isso. Então, a Filó entrou ilustrando... Isso não mata as individualidades. Não mata que a Fatinha passe... ela era uma operária têxtil, como foi a Filó, como foi a Aninha, como foi a minha irmã, que cortou a ponta do dedo numa tecelagem lá em São Bernardo. Mas a Fatinha sonhou em ser empresarinha, e foi bem sucedida, e continuou amiga, continuou companheira, cumprindo papéis diferentes no meio daquele grupo, e ninguém discriminava, porque a Fatinha não era uma fodona na luta, né? Mas ela dava a contribuição dela, né? O marido dela a mesma coisa, era um puta companheiro, aquele peão de fábrica adorável, assim, amigo de todo mundo, mas não era um quadro, né? Então, a Filó faz esse papel. E é interessante, relacionando com o que o André falou, que numa literatura tipicamente socialista, à moda partidão, a partido comunista, a moda do eles não usam black tie, não cabe a Filó para o velho comunista tradicional que organizava o partido de quadro. Ela era uma pequena burguesa, ela seria uma desviada, sabe? Ela seria uma desviada, né? Então a Filó não, a Filó nesse contexto, e aí uma coisa que eu trabalho forte, porque eu sou de formação marxista sólida, eu não sou teórico marxista, mas eu sou de formação marxista. O marxismo, para mim, é um instrumento de análise da sociedade, como o método, o trabalho educacional do Paulo Freire orientou sempre o meu trabalho educacional. Então, eu acho que o que eu trabalho forte, pela minha experiência, com uma certa facilidade até, são as contradições. Então, como nós vivemos na sociedade, a sociedade capitalista, ela é toda ela contraditória, né? A contradição principal é que uma classe vive às custas da outra, né? Através da geração do lucro, né? Então, e essa contradição principal gera tantas outras contradições. Mas, ao mesmo tempo, nós somos uma sociedade cristã que acredita no céu e no inferno, que é o oposto da contradição, né? Você ou é certo ou você é errado. Ou você é santa ou é demônio, né? Você é santo ou é demônio. Eu, por exemplo, deixei até meu saco de pedras ali, porque eu sabia que o Moraes vinha com esse tipo de provocação. E a Filó? Mas eu não vou entrar. Então, a Filó é essa daí.